Olá pessoal, vamos começar então a live de hoje. É sempre no último sábado do mês e hoje nós vamos falar como lidar com o nosso crítico interno. Sabe aquela vozinha que fica aqui falando as coisas pra gente, que deixa a gente louco? Bom, vamos ver com a Larissa Lopes Lima, que é ela que vai ser a palestrante, né? Se essa vozinha fala só coisa ruim, fala coisa boa, então eu vou chamá-la. Fica aí, nós vamos chamar a Larissa no Sorte de Enlouquecer. Vamos lá. Sorte. Mando ela, daqui a pouco ela vai entrar para conversar com a gente sobre esse assunto, né? Olha, já entrou, que rápida! Oi, gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Tá me tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Estou super bem. Você consegue me ouvir? Sim, acho que tá tudo certo. Tá, sim. Então, eu tô aqui contando, né, pro pessoal que você ia falar melhor do que eu, lógico. Que é dessa vozinha, né? Que eu não sei se ela fala só coisa ruim ou coisa boa. Mas antes da gente. Ah, eu não coloquei o título aqui. Então, eu vou colocando o título da Tá. live e eu queria que você se apresentasse, Larissa. Depois até falasse por que que esse tema, né, te chamou a atenção para você estar aqui falando com a gente na live, tá? Então se apresenta e conta tudo, não esconde nada. Tá bom. Bom, gente, boa tarde. Meu nome é Larissa, eu sou estudante de psicologia, estou no sexto semestre, eu faço no Mackenzie. E eu comecei a estudar, né, algumas coisas, dentre elas a CNV, então a comunicação não violenta, não sei se vocês já ouviram falar ou já conhecem. Inclusive vai ter palestra de comunicação não violenta também, né, na próxima semana, quer dizer, no próximo mês, né? É. E aí eu comecei a estudar isso e comecei a estudar muito sobre essa autocrítica e sobre esse crítico interno, né, sobre esses diálogos internos que a gente tem. Peraí, deixa eu só tirar o som aqui, porque senão vai atrapalhar a live. Peraí. Então, eu comecei a estudar isso, né, sobre os nossos auto-julgamentos e o quanto a gente é violento com a gente mesmo quando a gente acha que a gente foi menos do que perfeito, né? E eu li o livro do Marshall Rosenberg, que é da comunicação não violenta, e ele usa exatamente esse termo. Como que a gente se educa quando a gente age de uma forma menos do que perfeita. Então, a gente tem muita dificuldade, né, de lidar com essa imperfeição nossa. E o crítico interno seria aquela vozinha, né, que a gente tem, que a gente ouve muitas vezes e até acredita, que fala, nossa, como você é burro, por que, que você faz tudo errado sempre? Eu não acredito que você fez isso de novo, você não merece que as pessoas gostem de você. Então, esse crítico interno que fica, né, no diálogo quando a gente faz alguma coisa que a gente julga que foi errada. Então, é sobre isso que eu estou estudando, que a gente vai falar hoje. Mas, e também o porquê, né, que você perguntou por que que eu estudo isso, porque para mim, eu estou estudando isso, mas para mim é muito difícil lidar com isso, eu sempre caio nesse lugar da culpa e da vergonha, né, então eu acredito que outras pessoas também possam ter esse mesmo mecanismo, mas eu acho bem difícil, por isso que eu escolhi estudar isso, para tentar ver como que a gente muda, né, esse negócio automático de já ir para o julgamento e já ir para se autodepreciar, né? Então, é mais ou menos isso. Sim, eu acho que o pessoal está entrando aí, com certeza eles podem até nos ajudar, mas a questão que eu tenho é que exatamente todo mundo se critica. Uhum. O interno fala alguma coisa boa ou ele sempre fala coisa ruim? Porque eu falando de mim, ele sempre está me julgando coisa ruim. Nossa, Uhum. você não consegue, é burra, tá vendo? De novo, a gente se maltrata, né? Uhum. E aí eu sei que vem essa parte do crítico interno, vem da comunicação não violenta, que vai ser a palestra da Mica no dia 29 de maio. E Uhum. aí, um pedaço dessa comunicação, é isso? E fala coisas boas. Então, eu quero saber se é um pedaço da comunicação, se criticar, como faz para lidar, né? Uhum. E esse crítico fala alguma coisa boa pra gente, porque o meu só fala coisa ruim. Então, eu acho, né, na minha percepção, pelo que eu venho estudando, assim, e acho que a Mica vai até complementar, mas eu acredito que a gente tem aprendido muito
como se comunicar, eu acho que reflete, né? O jeito que a gente se comunica com a gente. Então, a gente se educa assim, a gente se educa tentando fazer a gente sentir vergonha e culpa, e aí a gente espera que a gente vá melhorar na próxima vez. Então, no fundo, o crítico interno, ele quer que a gente melhore. E eu acho que isso, por isso que, assim, depende do seu nível de consciência, ele pode só estar te xingando, ou não, a gente pode adquirir um novo nível de consciência que faça o crítico interno auxiliar a gente. Então, ele não necessariamente é algo ruim. E a gente vê muito ele também, né, como um inimigo. E na minha visão, eu comecei a entender, a partir desses estudos, que o crítico interno, ele não é alguém que a gente deveria simplesmente falar, nossa, ele é o meu inimigo, ele quer me destruir. Ele só está se comunicando de uma forma errada. Então, por isso que ele está dentro do CNV, porque ele se comunica de uma forma violenta. E a gente não consegue entender a mensagem. Sempre que a mensagem chega de uma forma violenta, eu acredito que a gente não consiga se conectar com o que ela realmente quer dizer. Então, por isso que eu acho que é uma parte da CNV. E eu acho que a gente aprendeu, né? O que eu estava falando antes, que a gente aprendeu, porque eu acho que, se a gente for ver, a gente também quer educar os outros dessa forma. Então, a gente educa os outros falando, nossa, olha que pessoa burra, nossa. A gente julga os outros esperando que a pessoa se sinta culpada o suficiente para não fazer mais aquilo. Então, eu acho que a gente tem esse mecanismo de eu vou fazer o outro se sentir culpado, ou eu vou fazer eu me sentir culpada a ponto de eu não querer mais fazer aquilo. Só que o que a gente vem vendo, né, é que isso não tá dando certo. E aí, muitas vezes, então a gente fica nesse looping eterno de, fiz uma coisa que eu não gostei, aí eu me sinto culpada, aí eu me xingo, continuo me sentindo culpada e da próxima vez eu faço de novo. E aí foi o que eu percebi, né, que é o que você perguntou também, de como lidar, então. Vou falar uma coisa, tem algumas pessoas falando que está muito baixo. Será que você está falando muito baixo? Ó, a Marisol tá dando um toque aqui. Peraí. Eu vou colocar mais perto. Será que melhorou, gente? Tá muito baixo. Eu tô também achando a sua voz baixa. E é um assunto tão legal. Peraí. É que eu acho que o meu celular estava um pouco longe, assim. Eu vou tentar deixar aqui perto. Aí vocês vejam que melhorou. Melhorou? Será? Marisol, tá melhor agora? Você acha que o volume? Que ela aqui deu um toque pra gente. Tá, agora só voltando aqui enquanto o pessoal vai dando os feedbacks da altura. Com certeza é isso. A gente põe para fora o que está dentro primeiro, né? Então, quando a gente vê alguém grosso, vê se eu estou falando certo, né? A pessoa está sendo grossa com ela. E eu também faço isso, com certeza, de achar que dá um castigo que vai fazer a pessoa melhorar, né? Sim. A gente foi, acho que, muito, muito educada. A gente vê até isso na faculdade de psicologia mesmo, né? A gente está saindo, acho que a gente está entrando numa nova consciência, assim, de mundo, mas desde sempre a educação dos filhos, ou até nas escolas mesmo, sempre foi pela punição. Então, é difícil também que a gente consiga se educar sem ser pela punição. Então, a gente, já que todo mundo ensinou a gente a se educar assim, é assim que a gente faz com a gente mesmo. Então, a gente se xinga porque as pessoas sempre falaram isso, sempre xingaram umas às outras para ensinar, sabe? Sempre, não necessariamente xingar, né? Mas sempre foram violentas. Então, a Mica até entrou aqui. Então, eu acho que é meio que esse aprendizado que a gente tem, né? De sempre precisar falar o quão errado você tá. E a gente acha que isso vai ser motivador. Quando, na verdade, se você só vê por esse ponto, né? Nossa, tô muito errado. Isso não te motiva a querer ser melhor. Isso tira a sua alegria de viver, da vontade de você, então, não existir mais, né? Então, Sim. Nossa, é terrível. E aí, você ia perguntar alguma coisa? Não, era isso mesmo, pode discorrer. E aí, assim, o que eu tô olhando aqui também, porque eu separei algumas coisinhas. Como faz para lidar, né? Porque tudo bem, a gente trata, como faz para corrigir isso? Então, eu separei algumas coisinhas para falar exatamente isso, como lidar. Que é assim, quando a gente fala, então, esses xingamentos, né? Ou então, até quando a gente usa, tipo, você tem que, essa expressão, você tem que, ou você deveria ter feito diferente.
Ou quando você fala, eu faço tudo errado, eu sou incompetente. Todas essas falas são muito tiranas. E aí o que tem no livro, né, que é o que eu queria trazer, são 2 pontos. O que acontece quando a gente fala desse jeito com a gente? Primeiro, que a gente cria uma resistência. A gente mesmo resiste à nossa própria fala. Então, isso acontece porque uma das necessidades básicas do ser humano, uma das mais fortes, é a de autonomia. Então, quando a gente fala, nossa, eu deveria ter feito diferente, eu tenho que fazer outra coisa, eu tenho que ser mais amoroso. Quando você impõe alguma coisa para você, você mesmo vai resistir a isso. Porque o ser humano, ó, tem até uma frase, os seres humanos não foram feitos para serem escravos, seja de outros, seja de si mesmo. Então, você vai resistir a qualquer coisa que tente tirar a sua possibilidade de escolha, mesmo se essa coisa for você mesmo. Então, essa tirania, né, ela não é bem-vinda, ela não ensina nada, e a única, assim, dá até para você fazer o que essa vozinha tá falando e obedecer. Só que você vai obedecer por obrigação. Então, você vai até mudar, mas por obrigação, e não porque não por amor a você, vai ser por ódio a você mesmo. Então, não é um aprendizado muito real. Você vai até se educar, mas por essa obrigação, né? Então, tem esse ponto da tirania. E o outro ponto é que você não consegue entender de verdade por que você tem que mudar. Então, esses xingamentos, assim, essa comunicação violenta que a gente faz com a gente mesmo, que é do crítico interno, quando ele ainda está muito sem consciência, quando o crítico fala essas coisas, gera medo na gente, culpa e vergonha. Então, a gente fica com vergonha de ser quem a gente acha que tem algo de errado na gente que tem que ser consertado. E aí, outra frase que tem no livro: ninguém é educado verdadeiramente através do medo, da culpa, da vergonha ou da punição. Então, não existe possibilidade de você se educar, né, a ponto de você querer fazer as coisas por amor a você mesmo, se você utilizar essas linguagens violentas. E essa desconexão que eu quero dizer é que você não consegue entender quais necessidades suas não estão sendo atendidas por aquilo de errado que você fez. Então, como seria a nova, tipo assim, você mudar esse jeito, né? O que eu pensei, assim, eu estruturei mais ou menos, aí vocês vejam se está dando para entender, qualquer coisa vocês vão perguntando aqui também. Mas, assim, primeira coisa, você tem que receber esses julgamentos, né? E ouvir esse crítico interno. Então, o que ele está querendo dizer? Então, quando ele fala para você assim: nossa, você foi muito incompetente, você não conseguiu fazer todas as suas atividades do dia. Sempre que o crítico interno está falando que algo está errado, a única coisa que ele está querendo dizer é que alguma necessidade sua não foi atendida. É só isso. Então a gente tem que só traduzir. É como se ele fosse uma pessoa com raiva. Ele tá com raiva. Ao pé da letra, assim, o que ele tá falando. Tentar pegar a moral da história. Tipo, calma, ele tá te xingando, ele tá querendo te alertar. Talvez a primeira. Sim, exatamente isso. Porque às vezes a gente acredita, né? A gente acredita, tipo, você é burro. Aí a gente, meu Deus, sou burro. Só que assim, a gente pode então parar. Isso tem até no Mindfulness, né? Que teve a palestra aqui da Ana. Isso tem muito a ver com transformar a percepção. Então, ao invés de você ir no automático e já acreditar no que ele disse, você pode receber, porque ele está falando de alguma dor, né? Mas o que exatamente ele quer dizer? Você é burro. Aí você pode falar, tá, entendi. Que isso daí só quer dizer que alguma necessidade minha, eu mesma não atendi. Que eu fiz alguma coisa, né? Que eu mesma não estou de acordo comigo mesma. Tá. Então, acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto seria entender qual necessidade, então, não foi atendida e o que isso gera de sentimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo por exemplo, gente, eu não divulguei aqui, deixa eu ver o que a Miki falou. Esse crítico interno está preso em ações específicas e ações diferentes geram medo, raiva e vergonha. Sim, a gente está acostumado, né, a lidar de uma forma específica e a gente meio que não tem outros repertórios. Acho que a gente acha que só tem esse jeito de se educar, né, também.
Uhum. E aí, então, a gente entender qual necessidade não foi atendida por aquilo de errado que a gente fez. Você ia dar um exemplo que você fez. Então, eu não sei se vocês viram, os meus seguidores, não sei se vocês estão aí, mas eu não divulguei muito essa live. E eu percebi que isso era uma autossabotagem da minha parte. Porque eu tava com medo, eu tinha medo de vir aqui falar, eu tava com receio. E aí eu poderia, então, me criticar e falar, nossa, como você é incompetente. Nossa, por que que você não foi lá? É só você ir lá e fazer. Você faz tudo errado. Sei lá, podia me criticar dessa forma violenta, né? E aí tudo bem, eu poderia receber, então, essa crítica e falar, tá, então isso só quer dizer que eu não divulgar o suficiente não agiu de acordo com uma necessidade minha. Então algo em mim também não está preenchido quando eu faço isso, né? Quando eu não divulgo a minha própria live. Então, tudo bem, esse é o primeiro ponto. Aí o segundo, eu vou encontrar então qual necessidade minha não foi atendida quando eu faço isso. E aí eu até coloquei aqui, né? Então, ó, quando eu não divulguei essa live aqui, eu não atendi minha necessidade de conquista, de autorrealização, de iniciativa, de congruência com a minha própria verdade. Então, tudo isso não está atendido dentro de mim. Por isso que o meu crítico interno ficou bravo comigo. Então, eu entendi e isso me causa, então, eu me sinto, né, agora a nível de sentimentos, eu me sinto desencorajada, apática, triste, porque eu mesma não divulguei a minha live. E aí, o terceiro ponto, que é fazer o luto por essas necessidades, então, que não foram atendidas. Então, se eu realmente não divulguei essa live e ela, né, em algum nível era importante para eu ter divulgado, então eu posso fazer esse luto, eu posso entender, putz, realmente eu não agi de acordo com as minhas necessidades, essas que eu falei agora. E eu posso ficar triste por isso, né? Entendi. Então, eu fico triste e eu faço luto. Não é como se eu tivesse que negar essas necessidades. Eu preciso Pra disfarçar e fingir que nada tá acontecendo. Ah, eu sou legalzona, dane-se, não é isso? exatamente. Porque às vezes a gente fala, não houve o crítico interno. Só que, na verdade, ele é importante também. Ele tá te falando que alguma coisa aconteceu. Né? Não Ó, é essa positiva. uma coisa legal, esse crítico interno busca nos proteger da dor, que Uhum. também tem a ver com nossas experiências e educação. E é verdade, porque assim, tem gente que fala assim, ah, eu não vou. Eu acho, né, que deve ter dois tipos de reação. A pessoa que deixa pra lá, nossa, nem vou escutar o crítico interno, eu vou continuar felizão. Aí, tipo, finge que tá tudo bem. Mas também tem gente que fala, não, eu vou escutar o crítico sim, porque eu não posso ficar passando a mão na minha cabeça. Que é da mesma forma que ele educa, sei lá, um filho. Ah, então quer dizer, Larissa, que meu filho não lavou a louça, eu vou passar a mão na cabeça? Então eu Uhum. vou criticar, né? Então, me parece que tem muito isso. Ou escuta demais o crítico interno, não é Uhum. escuta a palavra, ou eu não consigo interpretar o que ele quer dizer e sigo Uhum. a letra, ou eu fico felizona e fico, ah, não faz mal, não tem Uhum. isso. O que você Sim, acha? me deu essa impressão também de como se você pudesse reagir de uma forma com uma positividade extrema, ou você acredita totalmente no seu crítico, né? E acho que é exatamente isso. Na verdade, o crítico, ele é uma parte sua também. Você não pode querer matar ele, que ele nunca mais exista. Porque ele também está reclamando de alguma coisa. Só que você também não precisa acreditar que você deveria ter vergonha de você mesmo porque, né, depois eu vou até explicar essas duas partes. Então, esse processo de autocompaixão é tipo você entender as duas partes dentro de você que estão em conflito. Entendi. É exatamente isso. Então, é importante fazer esse luto e entender que essas, tipo assim, reconhecer que essas necessidades têm valor. Se eu falasse assim, eu não divulguei a live e tudo bem, e passasse por cima delas, eu não ia reconhecer que também isso que eu fiz me machucou de certa forma. Então, que essa necessidade de conquista, de autorrealização também são importantes para mim. Então, eu acho que esse luto, e eu posso ficar triste, tipo, putz, caramba, olha o que eu fiz, né? Não consegui atender essas necessidades minhas. Então, esse seria o terceiro passo, né? Aí o quarto, que é o auto-perdão, que é justamente isso que a gente estava falando, dessas duas partes. Então, ó, o auto-perdão é a gente conseguir ter empatia por essas nossas duas partes, então. Uhum. Peraí.
Ah, então, esse sentimento de culpa, né? Exatamente. Peraí, eu já vou falar disso que a Vanderly perguntou. Mas, então, para a gente ter essa empatia com essas duas partes nossas, então a gente tem que entender então, eu não divulguei essa live. Isso não atendeu algumas necessidades minhas e eu posso ficar triste por isso. Então, a minha parte que tá triste por isso, ela tem que ter um lugar dentro de mim. Só que a parte. Aí eu vou agora, para eu conseguir me perdoar, eu vou para outra parte, que é a parte que tá chateada. Então, quando eu não divulgo a minha live, quer dizer, é a outra parte. Então, a parte que não divulgou a minha live também atendeu algumas necessidades. Então, enquanto eu não atendi umas, eu atendo outras. Então, quando eu fiz isso, né, eu atendi o quê? A minha necessidade de conforto, porque eu estava com medo de divulgar. Eu atendi minha necessidade de segurança. Então, tipo, eu não vou falar para ninguém que eu vou fazer live, porque qualquer coisa, sei Ninguém lá. e pronto. Qualquer coisa ninguém assiste. É seguro para mim. Então, eu atendi essa necessidade de segurança, de estabilidade, com as estratégias que eu conhecia, que era não divulgar a live. Então, tem duas partes dentro de mim. Só que entende como as duas partes, elas estão a meu próprio serviço, assim. Então, não é como se... É que a gente fica achando que, nossa, que horrível, olha o que eu fiz. Mas aquilo que você fez de errado também estava tentando atender alguma necessidade sua. Então, quando eu faço isso, me auto-saboto, eu também consegui atender necessidades que eram importantes para mim, como conforto, segurança, estabilidade. Então, eu preciso também dar valor para esse lugar meu que precisa de conforto, segurança e estabilidade. Se eu fingir que... Se eu quiser matar esse lado aí e falar, não, eu vou divulgar assim a live a qualquer custo, eu vou também me machucar. Então, isso também vai ser violento, né? Então, o quanto o crítico interno também me alertou, né? Ele me direcionou para achar uma solução. Então, o auto-perdão seria isso. Você entender essas duas partes suas que estão em conflito. Uma está xingando a outra, digamos, né? E aí, o 5 você conseguir escolher, então, fazer diferente. Só que não mais pela culpa e não mais pelo ódio. Porque agora você sabe que quando você fez aquilo lá que você não gostou, você também atendeu necessidades que eram importantes para você. Só que agora você se arrepende daquilo que você fez porque não atendeu algumas necessidades. Então você sabe que essas duas partes, elas estão fazendo o melhor que elas conseguiram. Porque elas estão tentando atender necessidades, né? Então, a escolha de fazer diferente, na verdade, vai ser agora por amor, porque você deu lugar às suas duas necessidades. Então, nesse exemplo que eu estava dando, até o que eu pensei, né, agora nossa, se eu tenho, então, se eu aceito que eu tenho necessidade de segurança, conforto e estabilidade, qual outra estratégia eu posso utilizar para atender essas necessidades que também são importantes para mim, mas ao mesmo tempo não deixar de divulgar a live? Entendi. Então, atender essas duas, né? Então, as possibilidades que tem para a gente fazer diferente seria ou a gente muda a estratégia de alguma, né? Porque para a gente conseguir atender, ou a gente consegue adiar um pouquinho uma e atender mais as outras, mas a gente vai ter consciência de que a gente está fazendo isso. A gente não vai estar negando uma das partes. Então, o que eu pensei eu poderia talvez estruturar. Se eu preciso de conforto, segurança e estabilidade, eu poderia talvez ter treinado várias vezes a live. Então, não é que eu preciso negar que eu preciso disso, né? Que eu preciso dessa segurança e tudo isso. Então, eu posso aceitar e só mudar a estratégia. Entendi. Que aí eu acho que até o que a Vanderly falou, deixa eu ver aqui. Como fazer para esse crítico interno não nos deixar com sentimento de culpa? O que eu entendo é que, assim, talvez a culpa ela continue vindo, porque eu acho que é uma coisa muito profunda. Assim, eu caio sempre nesse lugar de culpa. Eu acho que tem coisas que também são mais profundas, tipo, que dá pra gente trabalhar assim mais na terapia mesmo. Inclusive, eu tô fazendo isso porque eu tenho muito essa questão da culpa. Mas eu acredito que vai vir esse sentimento de culpa e esse julgamento. Só que talvez a gente possa perceber nessa hora que a gente está se culpando
o quanto isso paralisa a gente, porque a culpa e a vergonha, elas vão vir, só que meio que assim, elas deixam a nossa visão um pouco embaçada. É como se você não conseguisse se conectar com o que você precisa. Então você só se sente culpada e aí você não consegue achar, tipo assim, o que você precisa fazer. Você só se sente culpada, você não sabe exatamente qual necessidade sua não foi atendida. Você só fica pensando, tipo, nossa, eu sou um lixo, eu sou um lixo, eu sou um lixo, e você não consegue sair disso. Então você não consegue pensar, tipo, nossa, calma aí, mas quando eu fiz aquilo de errado, o que eu estava tentando atender? Então, eu acho que talvez para sair dessa culpa, que a culpa vai vir, mas acho que talvez para sair seja essa mudança de consciência para tentar se questionar o que aquilo que você fez também estava tentando atender, sabe? Exatamente o que a Ana falou, a culpa não deixa você criativo. É porque a culpa ela não consegue, você não consegue se conectar nem com você mesmo, nem com o outro. É como se você ficasse jogado num buraco. E aí você não consegue se ajudar, você não consegue mais fazer diferente. Paralisa. A Mica falou de consciência também. Eu tenho escrito aqui no papel, falar. Acho que trazer essa consciência que ela escreveu já traz a leveza, né? Seria mais ou menos assim, ó. Você foi falando, então, sei lá, bate na minha filha, que, né? Que por uma acaso é você e eu não vou te bater, mas bati na minha filha. E aí eu tô me culpando, né? Que é o que a você também perguntou. Então, tipo, eu trazer consciência do que isso foi. Bom pra mim, assim, não é bom, porque não é bom bater no filho, mas assim, o que eu tava esperando? Me ajuda aí. O que eu tava esperando? Seria Fala. assim, eu bati na minha filha. Tá. Agora eu tô arrependida, né? Quando eu bati na minha filha, quais necessidades eu estava tentando atender com essa estratégia de bater na minha filha? Então, vou até olhar aqui, porque tem. Educar ela. Exatamente. Ou então, assim, a minha necessidade de. Deixa eu ver aqui. Porque eu tava me culpando, mas aí eu parar, trazer pra consciência para trazer leveza. O que eu queria? Eu queria educar ela, vai me ajudando aí. Você tem uma listinha, né? De Sim. ela Então, fosse educada, queria. necessidade de. Talvez até necessidade assim, você tentou se importar. Talvez você tenha até uma crença de que, quando eu bato, significa que eu tô sendo uma boa mãe. Então para mim, atender essa necessidade de ser congruente com a minha própria verdade, sei lá. Então, cada um vai ter que olhar, né, as necessidades que atende com cada ação. Mas, você ia continuar falando? Eu acho que é isso mesmo, porque se eu já estou arrependida, e eu olhar qual foi o ponto bom, porque se você, só de você falar essas coisas já vai dando uma leveza mesmo. Fala, calma, tipo assim, eu estou negociando com o meu crítico, né? Calma, eu sou ruim, mas não sou tão ruim assim, porque olha como eu quis isso, quis isso, quis isso. Tá, só que agora eu não quero mais bater, eu quero mudar. Então, porque aí agora, então tá, A próxima vez eu não quero bater. Aí, como que eu faço, então? Para eu não repetir isso. Porque o que a Mika falou, acho que tava com dificuldade de achar as palavras, mas talvez seja isso. Então, quando a pessoa bate, talvez ela esteja querendo atender uma necessidade de aprendizado, né? De respeito, de cuidado com o filho. Então, ela sabe que aquela parte dela que bate, ela tem esses objetivos, né? Ela tá tentando atender essas necessidades. Tá. Só que agora tem uma culpa. Putz, mas eu bati. Se você tá se sentindo mal, então, com essa culpa, significa que outras necessidades não foram atendidas com essa mesma estratégia. Agora, como são essas outras? Me ajuda aí. Então, talvez a necessidade de afeto, talvez a necessidade de conexão mesmo. Então, sabe, talvez a necessidade de, deixa eu ver, de continuidade com a sua, de estar em conexão com o seu filho. Então, você tem que perceber então, o que não atendeu em você quando você bate também. Então, tipo, nossa, eu tô triste, tô me sentindo culpada, porque eu gostaria de ter agido diferente. Então, eu gostaria de ter sido mais afetuosa ou mais amorosa. Então, essa necessidade... Oi? De ter conversado, de não ter se descontrolado. Sim, exatamente. Então, talvez você tenha uma necessidade de afeto,
só que você só está usando a estratégia que você conhecia até hoje. Então, você acho que toma essa consciência que traz essa leveza, né? De você entender, então, essas duas partes. E aí você pode fazer o luto, tipo, putz, mas agora eu já bati. Então só que você não precisa ignorar, né? Acho que você vai sentir a dor disso não estar atendido. Tipo, caramba, eu bati e agora eu não consegui atender a minha necessidade de conexão com meu filho. E é isso, deixar essa necessidade como ela está, não atendida. E aí, depois do luto, você vai para o auto-perdão. Então, talvez eu possa perdoar aquela que bateu, porque ela também estava tentando fazer o que ela podia. Mas, então, se eu preciso, né, ter essa autoridade, ou se eu preciso ainda manter essas coisas que a pessoa dentro de mim que bate queria manter, quais outras estratégias eu posso usar para atender essas mesmas necessidades? Então, será que existe algum outro jeito que também vai atender essa necessidade de aprendizado, de ensinar o seu filho? Tem algum outro jeito de fazer que atenda as mesmas necessidades, sabe? Então você desiste dos seus objetivos e só muda a estratégia. Porque as estratégias... Porque, assim, o que a gente vê também muito, porque eu faço com a Mica, né? A gente faz um grupo de estudos de CNV. E a gente fala, né? Tem até uma listinha, isso é até legal, porque a gente não tem muito vocabulário. Você viu que às vezes é até difícil a gente encontrar. A gente não tem, a gente nunca foi ensinado a se entender a partir de sentimentos e necessidades. Então, existem mais de 72, ó. Nossa. É um, e isso daqui é outro. Tem 2 folhas dessas, então, de sentimentos e necessidades. Então, a gente não sabe mesmo. Então, às vezes, a gente fica perdido porque a gente nem sabe nomear o que está acontecendo. Então, nesse grupo, assim, com a Mica, a gente percebe o quanto essas necessidades, elas são universais. Não existe alguma necessidade que seja errada. Então, você tem essa necessidade. Não tá errado você ter isso. Só que a gente aprendeu estratégias com a nossa vida, com os nossos, sei lá, bloqueios e outras coisas que fazem a gente usar estratégias, escolher estratégias que são disfuncionais para a gente mesmo. E tudo bem também, porque a gente aprendeu assim. Só que, então, se é uma estratégia aprendida, significa que a gente pode aprender ou desaprender essa e aprender uma outra. E exatamente o que a Mica falou, e todos nós compartilhamos. Sim, é o que a gente fala muito nesse grupo também de estudos, né? Que é o grupo Girafas. Que é sobre, assim, a gente consegue, a partir... Quando a gente consegue entender que as coisas que a gente faz são provenientes de necessidades nossas e sentimentos nossos, né? A gente consegue entender depois o outro, porque é a única coisa que une a gente como ser humano. Todo mundo tem necessidade, todo mundo tem sentimento. Então a gente começa a olhar para o outro através do que ele fala. Não palavras em si, mas o que elas estão tentando atender ou não. Então, eu acho que fica mais fácil, a gente começa a ver as coisas como menos ameaçadoras, assim, a gente não vê o outro como uma ameaça. Ele só está tentando também atender alguma necessidade dele. E a gente, nossa, né? Isso, eu tô tão aqui no meu crítico interno como fazer para mudar, mas talvez dá até para a gente analisar. Quando a gente é muito grosso para fora, é porque a gente é muito grosso para dentro. E quando a gente vai se arrumando por dentro, tendo autocompaixão, tendo olhar para os sentimentos, para as necessidades, eu acho que já vai começar a sair para fora. Então, talvez um parâmetro é ficar olhando como eu sou com o outro. Porque com certeza como eu sou com o outro, como eu sou para dentro. E aí tem, que engraçado, né? A Império Pilates está fazendo esse ciclo de palestras. A gente é uma empresa de Pilates, falando dessas coisas de mente, como teve o Mindfulness, como teve como é? Comer intuitivo, que é escutar o corpo. Então tem tudo a ver, porque uma coisa liga a outra. Então, às vezes, a gente é grosso para fora porque está para dentro, e a avaliação da postura de um queixo muito elevado, de um queixo muito para dentro, que causa patologias, também tem a ver com o crítico interno. O que a gente pensa da gente, como a gente se maltrata para a gente chegar tão hipercifótico. E eu fiz até um TV falando isso. Para que a Império Pilates está fazendo esse ciclo de palestras gratuitas? Exatamente porque tudo está interligado, né? O jeito
a pessoa chega na aula para fazer Pilates tem a ver com o jeito que ela pensa. Então, é de dentro para fora e de fora para dentro, né? Desculpa aí te interromper, mas eu lembrei de posturas de corpos de aluno que tem tudo. Todas as palestras estão interligadas. A Ana Paula está aí assistindo e a frase dela cabeça de ter autocompaixão com a gente mesmo, né? Quando a Flávia Tota veio também, fala, escuta o corpo, para de fazer essas dietas loucas que você não se respeita. Aí vem a Vanessa e fala, da gente tem dores nas costas, vem entender o porquê. Então a gente dorme mal. Então é um conjunto de coisas que aqui a gente divide, mas na verdade é uma coisa só, né? É lindo demais, eu adoro. E o próximo tema aí é da Micaela, dia 29 de maio, não percam, né? Comunicação não violenta. E o mais lindo é o para dentro, que depois sai para fora. Muito lindo. O que mais, Larissa, que eu te interrompi, porque eu fiquei muito feliz. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Eu também tô nesse processo, né, de entender essas coisas. É bem difícil mesmo, mas eu acho que esse novo olhar, assim, me facilita muitas coisas. Na hora de lidar com o meu crítico, eu ainda caio na culpa, mas pelo menos eu tenho uma ferramenta, sabe? Então, essa é a ideia que eu quis trazer assim mesmo. E eu acho que é menos isso, assim. E até o que eu ia falar, será que a gente já vai finalizando ou não? Eu acho que já já. E depois, não sei se tem a ver você resumir, que você falou que falou 5 passos. Se não der para resumir, a gente resume na legenda. Tá. Mas o que você ia falar que você está finalizando? O que você ia falar? Do seu projeto? Eu ia falar do meu projeto, não sei se também os meus seguidores estão aqui, mas se baseando nisso, né? No quanto às vezes a gente não tem esse vocabulário para falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, o quanto às vezes é difícil a gente encontrar isso. Eu tô com um projeto que a gente já faz no Grupo Girafas também, a gente faz escuta empática um no outro, que o objetivo não é solucionar o problema, não é fazer terapia, não é dar uma solução, não é nada de dar uma opinião, não é nada disso. O objetivo dessas escutas que a gente faz no Grupo Girafas é escutar o outro e entender o outro a partir de sentimentos e necessidades. E isso traz uma clareza muito grande. Então, a gente já faz isso um com o outro. E eu queria fazer, né? Eu acho que eu vou lançar daqui uns dias esse projeto dessa escuta empática aberta mesmo. Então, eu queria abrir para vocês, e aí quem quiser, a minha ideia, né, seria isso, de marcar um horário, e a pessoa pode trazer uma situação específica, e na verdade o meu objetivo seria só ajudar ela. Então, com essa listinha, eu vou ajudando ela a entender o que ela quis atender com cada atitude que ela teve e tentar ajudar ela a identificar o sentimento e a necessidade. Então, é só um projeto, chama Escuta Empática, mas aí eu vou lançar também no meu Instagram, aí vocês dão uma olhadinha. Mas é mais isso mesmo. Seria assim, por exemplo, eu estou me culpando porque eu briguei com meu marido. E eu não consigo fazer essa autoanálise direito e estou culpando. Aí eu mando para você um direct, sei lá, te ligo, marca o horário e eu vou te contar o problema e através dos sentimentos e necessidades vai me ajudando eu a ter consciência o porquê eu fiz isso. Então, os problemas da Vanderly estão resolvidos. Ela te liga, viu, Vanderly? E você, na sua culpa, você fala com a Larissa que ela vai te trazer essa clareza, não como ela falou, não é uma terapia, não é uma resolução de problemas. Mas, ó, não é porque é minha filha. Algumas vezes eu já usei isso nela, que ela estava treinando aqui, e eu, Larissa, tô com esse problemão. Meu, juro, só de a gente ter essa clareza, e ela não fala nada, ela vai perguntando, então será que você não queria atender isso? Será que você não fez isso por causa disso? Vai acalmando, é como se tirasse a fumaça da frente e você consegue entender o porquê que você fez, como você fez. Né? E eu acho que aí vai treinando, e às vezes eu consigo fazer sozinha, às vezes eu vou correr atrás dela, né? Sim, Mas seria isso? Isso. Seria esse o objetivo mesmo, para a pessoa mesmo começar a se ajudar depois, né? Então, E depois, esse projeto, se eu fizer várias vezes, eu consigo depois fazer sozinha? Ou vou ficar com você para sempre? eu não sei, na verdade, né? Eu acho que, tipo, a pessoa vai conseguindo ter mais consciência, mas acho que tem algumas coisas na nossa vida que às vezes a gente
a gente está muito mergulhado, então às vezes a gente precisa de ajuda também, mas vai aumentando a sua consciência, sabe? Eu acho que cada um tem o seu caminho também, mas eu acho que é possível você conseguir lidar muito melhor. Só se for uma coisa muito que é difícil para você, aí você vai precisar de ajuda de novo, mas, né, como tudo na vida, eu acho. Sim, não, tem razão. Legal. Quer falar mais alguma coisa? Quer resumir os 5 passos ou é melhor a gente escrever? A gente pode escrever também na legenda. Acho que Eu acho que como já foi 40 minutos, eu coloco escrito, então. Pode Legal. ser? Falando dos 5 passos. Legal. Para mim foi muito legal, Larissa. Quero te agradecer. Muito legal estar falando aqui com você e relembrar isso, porque a gente se maltrata demais. Agradecer aí a presença do pessoal que participou da live, da Ana Paula, da Micaela, da Vanderly, de um monte de gente aí que tem gente, acho que é você que conhece, né, Larissa? Tem algumas pessoas aí. E falar que a gente vai deixar essa live gravada e que no dia 29 de maio estaremos com a Micaela. E se vocês quiserem fazer esse projeto aí com a Larissa, é na Sorte de Enlouquecer que você vai divulgar, né? É Sim, eu isso? vou divulgar ainda, acho que semana que vem. Legal. Vamos esperar ansiosos. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos. Tchau, E gente. Muito obrigada. beijo. Beijo. Tchau.